Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 4, do verso 9 ao verso 22, o finalzinho da carta. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e a Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Élbulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. A graça esteja com vocês. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Querido Senhor, nossos corações estão muito alegres e felizes, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por sua maravilhosa graça e presença que nós podemos sentir. Nesse momento, Senhor, nós temos diante de nós o seu santo livro, e nós cremos que ele é o pão que alimenta a nossa alma. É a água que sacia a sede de nosso coração. E é a bússola que nos aponta a direção a seguir. Nesse momento, Senhor, nós precisamos, desejamos e rogamos que mais uma vez o Senhor fale conosco através da sua palavra. Traz, Senhor, edificação às nossas vidas. Traz consolo às nossas almas. Refrigera nosso coração. Se for necessário corrigir-nos, exortar-nos, que assim seja, Senhor. Mas não permita que saiamos deste lugar da mesma forma como chegamos nessa manhã. Se aqui existir alguém, Senhor, que não te conhece como seu único e suficiente Salvador, que nesta vida, que nesta manhã, vidas possam ser transformadas pelo poder do teu Evangelho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Venha antes do inverno chegar. A primeira parte do capítulo 4, que lemos ontem, mostrou-nos um homem ávido por estimular seu jovem aprendiz a não desistir do bom combate. Um homem sóbrio que, com sobriedade, fez Timóteo perceber que o seu ministério seria vivenciado em meio a lutas, provações e dificuldades. Mas que em todos os momentos, certamente, ele contaria com a ajuda de Deus, o seu favor gracioso e a sua presença bendita. Quando caminhamos para o final desta carta, e a partir do verso 9 até o verso 22, podemos perceber um sentimento de angústia que cresce no coração de Paulo. Um sentimento saudoso que começa a despontar em cada verbo por ele usado, em cada palavra por ele escolhida.
Começamos a perceber seu coração tomado por inquietações e anseios que precisavam ser solucionados nos últimos momentos que lhe restavam. E de maneira enfática, ao abrir a sua narrativa e assim como também ao finalizar suas palavras, Paulo preocupa-se com o tempo e evidencia a sua preocupação ao dizer a Timóteo que ele se empenhasse por vir depressa, o mais rápido possível, com a maior agilidade possível, usando os recursos possíveis. E a preocupação de Paulo é que Timóteo chegasse antes do inverno. Paulo está preso em Roma, como já dito ontem, no interior de uma masmorra, certamente acorrentado, contando apenas com a presença de Lucas, enquanto todos os seus companheiros de outrora foram privados de sua convivência. Paulo está num momento de bastante dificuldade, sentindo o abandono, o desprezo e a injustiça dos homens. Mas a sua preocupação consiste no fato de que o inverno se aproxima. E o inverno europeu é conhecido pela sua severidade. E imagine você ter que enfrentar a neve fria e gélida, o vento nefasto no interior de um calabouço, desprovido de qualquer conforto e do mínimo possível para ter um pouco de tranquilidade. Paulo então conclama o seu jovem aprendiz que chegue antes do inverno, que se avante antes do inverno, porque existem invernos que se aproximam. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto que acabamos de ler. E eu quero percorrer esse texto junto com você. E de forma objetiva e concisa, entender o que Deus deseja nos ensinar nesta manhã. E a primeira verdade que a Escritura me apresenta é justamente as verdades que estão nos 2 primeiros versículos que lemos, o verso 9 e o verso 10. Existem momentos que cada segundo é precioso. Veja o que Paulo diz. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi embora para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Perceba a expressão-chave do verso 9, é a palavra empenhar-se. Paulo tem pressa, tem urgência. E ele diz, Timóteo, faça tudo possível e venha o mais rápido possível. E a primeira verdade que o texto sagrado me apresenta é a realidade de que existem momentos em nossas vidas em que cada segundo é extremamente precioso, em que cada minuto é extremamente necessário. Então Paulo diz, se aproxime e venha o mais rápido possível, porque eu preciso vê-lo. E quais razões moveriam o coração de Paulo para que ele tivesse tanta urgência? Quais os fatores que moveriam o coração de Paulo para que a sua alma se angustiasse e se inquietasse com um anseio de que com o mais rápido possível, com os recursos disponíveis, Timóteo chegasse à sua presença com celeridade? Perceba que Paulo está descrevendo no versículo 10 o seu abandono. E ele nomeia pessoas que começaram com ele, mas que agora já não estavam do seu lado. E ele diz, Demas amou mais esse mundo do que a missão que recebemos de Deus, e ele me abandonou. Crescente também não está conosco. Tito também não está conosco. E Paulo, ao mencionar essas pessoas, certamente o faz com o seu coração dilacerado e saudoso. Talvez até com um certo desapontamento, porque tais pessoas que outrora estavam com ele, agora já não estavam ao seu lado no momento em que ele mais precisava. E o seu coração tem urgência. E por quais razões o seu coração tem urgência? Talvez você pense que a preocupação de Paulo seja um inverno gélido que eu já descrevi. Mas não é essa a preocupação que toma conta do coração do apóstolo. Na verdade, a sua preocupação é aquela que já nos fora revelado ontem, na primeira parte deste capítulo. A preocupação de Paulo consiste no fato de que ele tem consciência de que sua vida está próximo do fim. A preocupação de Paulo e a urgência de Paulo está sediada no fato de que ele tem um discernimento de que sua vida está terminando. E o desejo que enche o coração do apóstolo é que ele possa ver o rosto de Timóteo mais uma vez antes da sua partida. E o anseio do coração de Paulo é que ele possa estar junto do seu amado discípulo antes de encerrar o seu ministério nesse mundo. Perceba que o coração do apóstolo se anseia e ele tem urgência. E existem momentos em nossa trajetória e em nossa caminhada, seja no ministério, seja em nossa vida cristã, que nós também temos urgência. E existem urgências que permeiam a nossa mente e o nosso coração. E tal realidade precisa ser por nós compreendida. O apóstolo tem pressa, e muitas vezes nós também temos pressa.
Mas veja o que ele diz no versículo de número 11. Somente Lucas ficou comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Por que essa urgência e essa pressa são tão gritantes nas palavras do apóstolo? A primeira coisa que ele pede é o seguinte: encontre Marcos. E quem é Marcos? É João Marcos, aquele que outrora começou uma viagem missionária com Paulo, mas em um determinado momento, por razões não muito claras na Escritura, resolve abandonar a comitiva missionária e voltar, gerando entre Paulo e Barnabé uma profunda desavença. Porque depois João queria seguir e Paulo não concorda com a presença dele. E Barnabé vai arguir com Paulo que ele era útil, que ele era necessário, mas Paulo está conciso de sua decisão e não cede um único milímetro sequer, gerando uma divisão e uma ruptura naquela campanha missionária primitiva. O texto sagrado então nos diz que antes de sua partida e do final de sua vida, Paulo ele diz a Timóteo: eu preciso que você venha com pressa porque a minha vida está no fim, mas eu preciso que você encontre Marcos. E isso não era uma tarefa fácil se considerarmos a estrutura daquele mundo primitivo. Mas o desejo de Paulo está claro. E Paulo está demonstrando algo extraordinário no texto para nossa compreensão nessa manhã. Paulo diz: eu preciso que você encontre Marcos. E eu preciso que você traga Marcos. E por quais razões eu quero que você o traga? Por quais razões eu quero que você o desloque até aqui? Porque Paulo está declarando algo que não declarou outrora. Paulo está dizendo ele é útil para o ministério. Paulo está dizendo ele é necessário para o ministério. Mas o que Paulo está fazendo aqui é vencendo o orgulho de seu próprio coração. É vencendo a soberba de sua própria alma. E reconhecendo erros antigos antes do fim. Sim, este homem erudito e extraordinário, que inspirou diversos livros e que foi usado por Deus em diversos momentos. Mas isso não significa dizer que homens usados por Deus e iluminados pelo Espírito Santo estejam isentos do erro e da falha. Isso não quer dizer que homens usados por Deus não cometem equívocos. Isso não quer dizer que homens usados por Deus não podem falhar em algum momento. E agora, antes do findar de sua vida, o apóstolo reconhece um erro. E ele diz: eu estava equivocado quando eu disse que Marcos não se via para o ministério. Eu estava equivocado quando o desprezei. Eu estava equivocado quando o rejeitei. Timóteo, encontre ele aonde ele estiver e traga-o com urgência antes de findar a minha vida. Eu preciso encontrar Marcos. Eu preciso pedir perdão a Marcos. Eu preciso abraçar Marcos. E eu preciso dizer a Marcos: você é útil para o ministério. Sim, irmãos, existem equívocos em nossa jornada. Existem muitas vezes erros em nossa trajetória. Você pode ser um crente piedoso que ora todos os dias. Você pode ser um crente ávido pela leitura das Escrituras. Você pode ter formação teológica. Você pode ser constante e presente em todos os cultos da igreja. Você pode ter um testemunho ilibado e uma carreira gloriosa. Mas isso não significa que você não cometeu erros ou que não irá cometê-los. Isso não significa que você não tem falhas ou você não falhará. Sejam quais forem as suas falhas e os seus equívocos, ainda existe tempo para repará-los. E eles devem ser reparados antes do findar da sua vida. E Paulo diz: traga ele. E eu tenho pressa, Timóteo, porque a qualquer momento eu vou morrer. A qualquer momento a sentença vai sair do gabinete de Roma. A qualquer momento eu serei martirizado. A qualquer momento eu fecharei os meus olhos. E depois que eu morrer, Timóteo, não tem mais nada para fazer. Não adianta ir chorar no pé do caixão de ninguém que morreu com raiva de você ou você com raiva dele. Não adianta mandar flores para alguém que você desprezou a vida inteira quando ele estiver dentro de um caixão. Não adianta falar palavras bonitas em um féretro, verter rios de lágrimas dos seus olhos. É preciso pedir perdão enquanto há tempo. Porque se Paulo pode vencer o orgulho do coração dele, por que é que você não pode vencer a soberba da sua alma? Aí Paulo está dizendo: traz ele ligeiro, porque ele é útil. Porque eu estava equivocado. Porque eu estava errado. Porque eu o desprezei. Porque eu o abandonei. Mas eu não estava com razão. E é Paulo.
É o apóstolo Paulo. É preciso vencer o orgulho e reparar os erros antigos. Tem que reparar os erros antigos. Eu desconfio de crente que não gosta de pedir perdão. Ou então aquele perdão meia boca. Eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Olha, pastor, eu perdoei, só não quero conversa com ele. Toma vergonha na cara, rapaz. Não, perdão não é amnésia. Perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer. Você vai continuar lembrando. A diferença é que aquilo já não dói mais no seu coração. Porque perdoar é um ato, é uma decisão, é uma escolha. Aí a Escritura diz que Cristo morreu na cruz para tu ter perdão. Aí você se acha mais justo do que Cristo, que não quer perdoar ninguém. Não, traga João Marcos, traz ele, porque ele me é útil. Ele é útil. Mas não somente isso, veja o versículo 13. Se é preciso reconhecer e reparar erros antigos antes do fim. Veja o que Paulo anseia no momento final de sua vida. Ele diz, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O que você pediria se você estivesse no fundo de uma masmorra? Qual seria a sua primária necessidade se você estivesse acorrentado pelo seu calcanhar? O que você pediria de mais urgente se você tivesse a oportunidade? Depois de passar meses a fio, trancafiado em um calabouço sombrio, fétido e escuro. Talvez você pedisse uma comida saborosa. Talvez você pedisse a visita de uma pessoa querida. Talvez você pedisse uma cama macia para você poder se deitar nos últimos dias que lhe restava. Talvez você pedisse a oportunidade de colocar a cara para fora das paredes e enxergar a luz do dia e contemplar os raios do sol. Tantas coisas que Paulo poderia pedir, mas ele pede apenas duas. Ele sabe que o inverno frio está chegando. Então ele diz, Timóteo, pega a minha capa, para que eu possa pelo menos me aquecer um pouco. Porque a capa não vai sanar a dificuldade do inverno, mas pelo menos para que eu possa me aquecer um pouquinho. Só que tem uma coisa, Timóteo, tem algo mais importante. Pega também os meus livros. A expressão no grego aqui, Paulo dá muito mais ênfase aos livros do que à capa. Paulo enseja o desejo de estar novamente reunido com os seus livros, muito mais do que a capa. Era como se Paulo dissesse, se você não encontrar a capa, não tem problema, só não deixa para lá os meus livros. Só não deixa para trás os meus livros, e especialmente os pergaminhos. Não sabemos o conteúdo desses livros, não sabemos o conteúdo desses pergaminhos, mas provavelmente seriam cópias da gloriosa lei do Senhor. Provavelmente seriam registros escritos por ele, experiências vividas em seus trabalhos e no seu ministério. Perceba que Paulo, no momento mais angustiante de sua vida, ele sim deseja uma mínima proteção para o seu corpo, mas ele deseja muito mais alimentar a sua alma. Ele deseja alimentar muito mais a sua mente. O que é que você precisa, meu irmão, nas noites sombrias e escuras? Do que você necessita, minha irmã, nos calabouços da existência? Você precisa dos livros gloriosos da palavra. Você precisa dos pergaminhos iluminados pelo Espírito. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela é verdadeiro pão que alimenta a minha alma. Ela é verdadeira chama que aquece o meu espírito. Ela é a indispensável necessidade que eu tenho. Paulo diz, traz os pergaminhos, traz os livros, porque eu preciso deles. Porque eu quero estudar enquanto vida eu tiver. Deixa eu dizer um negócio para você, pastor. Enquanto este coração bater dentro da caixa desse peito, você pode estar com 90 anos, mas você continua estudando a palavra dia e noite e dia. Todo dia sem parar, lendo, examinando, ruminando, comendo, bebendo, visitando, revisitando, lendo 10, 15, 20, 30 vezes, e cada vez que você lê, você aprende algo do Senhor. É por isso que é muito estranho um crente que na casa dele tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 com as páginas amareladas. Porque ele não lê a Bíblia.
Uma vez eu fui pregar numa igreja, lá no estado do Sergipe. Aí eu mandei o povo abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Eu cantei 3 salmos e hinos, 5 coros, e os crentes para lá e para cá. Aí sempre tem uma irmã mais experienciosa, né? Aí a irmã disse: pô, pastor, existe esse livro na Bíblia mesmo? Existe. E fica onde? Eu falei entre Gênesis e Apocalipse. Continua procurando. Sim, irmãos, hoje nós temos versões da Bíblia à vontade. Traduções diversas. Mas nunca tivemos um povo que despreza tanto a Escritura como o povo do nosso tempo. E você precisa amar a Escritura. Aí o apóstolo, no fim da sua vida, diz: traga os meus livros. Traga os pergaminhos. Porque eu não posso terminar a minha vida separado deles, distante deles. Traz a capa. O inverno se aproxima. O inverno se avizinha. Mas eu preciso e eu necessito alimentar a minha mente. Para que você possa de fato cumprir sua missão com clareza, meu irmão, você precisa estar em profunda comunhão com a palavra do Senhor. E por que tem que ser assim? Veja o versículo 14 e 15. Alexandre o ferreiro, ou o latoeiro, depende da versão que você usa, ou o artífice, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Percebe que Paulo começa a descrever uma realidade desafiadora, mas ele o faz de forma bem diferente do que fez com Marcos lá atrás. Paulo está descrevendo a realidade de que existem inimigos e que existe rejeição. Existem espinhos vivos no rosal da igreja. Sim, haverão dificuldades e lutas. Haverão dificuldades e barreiras. E Paulo descreve uma figura que surge como alguém que lhe causou muitos males, muitos danos, e ele adverte Timóteo: tenha cuidado com ele, porque certamente ele tentará lhe persuadir, e tentará lhe desviar do propósito do caminho, e tentará lhe afastar dos desígnios e dos decretos de Deus. Olha, Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém ficou do meu lado. Todos me abandonaram, ninguém falou ao meu favor. E por mais que eu estivesse com a razão e estivesse expondo a realidade dos fatos, nenhuma voz se ergueu na minha defesa. Vamos pensar isso num ambiente congregacional. Era como se fosse uma assembleia em que o pastor alerta, fala, exorta com amor e paciência, mas o único crente que seja não fica do lado dele. E nesse momento de abandono, de esquecimento, este homem não deixa que a amargura cresça no seu coração. Esse homem não deixa que o ódio seja nutrido na sua alma. Muito pelo contrário, ele diz que Deus abençoe cada um e que nada seja posto na conta deles. Ele não pede para que Alexandre seja destruído. Ele não pede para que Alexandre venha ser destruído diante dos olhos de todos, por mais que tenha sido alguém que provocou danos e males no coração de Paulo. Ele não pede isso. Só um parênteses aqui. Crente não faz oração contrária não, viu? Uma vez uma irmã chegou para mim: pastor Luiz, eu tenho um marido tão ruim. E irmã, o senhor podia orar para Deus matar ele? Mas, bom, existem as orações imprecatórias, né? Mas só não vai ser eu que vou orar. Por que em vez da senhora orar para Deus matar ele, a senhora não ora para Deus salvar ele? Porque eu já pedi, pastor, Deus não salvou aí, então acho melhor matar logo. Não. Aí você, quando começa a nutrir raiva por alguém, quer que aquela pessoa seja destruída. Você, quando começa a nutrir decepção por alguém, quer que aquela pessoa saia do seu caminho. Você, quando começa a nutrir rancor por alguém, quer que aquela pessoa seja totalmente aniquilada da face da terra. Mas Paulo, no calabouço, sabendo que vai morrer, não deseja o pior para Alexandre. Não deseja o pior para as pessoas que o abandonaram.
Não deseja o pior para aqueles que não falaram na sua defesa. Muito pelo contrário, ele diz que isso não seja posto na conta deles. E isto se espelha no exemplo de Jesus, que erguido no Calvário, diante do sufrágio que todos os homens podiam contemplar, ele olha para os seus algozes, e ele tinha poder e autoridade para destruir os seus inimigos, porque ele era Deus. Mas ele não faz isso. Ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Crente não odeia ninguém, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas lutamos contra os principados e as potestades do inferno. Você não tem que odiar ser humano algum. Você tem que pedir a Deus que dele tenha compaixão e misericórdia. Porque não existe criatura perversa que ande sobre a face dessa terra que a mão poderosa de Jesus não possa transformar e fazer uma nova criatura. Não. Deus transforma. Deus muda. Deus restaura. Aí perceba, Paulo diz: eu não boto na conta deles absolutamente nada. Não, de forma nenhuma. Eles não falaram na minha defesa. Eles me abandonaram. Alexandre me trouxe muitos danos. Mas que Deus faça o melhor na vida dele. Entende, querido? Compreende? Lembra do que Amã fez para Mardoqueu? É fantástica aquela narrativa. Amã sai do banquete com a rainha Esther, achando que estava tudo dando certo. Surfando na crista da onda. Aí quando ele vai passando na porta do palácio, ele vê Mardoqueu. O que é que Mardoqueu está fazendo? Está lá sentado na porta do palácio. Aí só em ver Mardoqueu ele fica cheio de ódio, de ira, porque ele não suporta a existência de Mardoqueu. Aí chega em casa, começa a reclamar: olha, nunca serei feliz enquanto Mardoqueu viver. Aí a esposa dele e os seus amigos dizem: tem uma solução, acaba com Mardoqueu. A mãe então manda construir uma forca que foi construída durante toda a noite. Aí no dia seguinte, Amã vai até o palácio, entra na sala do trono, e está decidido a pedir a Xerxes que permita que Mardoqueu seja enforcado na forca que foi construída durante toda a madrugada. Mas enquanto Amã estava construindo a forca para destruir Mardoqueu, a Bíblia diz que naquele mesmo dia o rei Xerxes perdeu o seu sono e passou a madrugada sem conseguir dormir. Chamou então os seus criados e disse: olha, pega o livro aí e começa a ler alguma coisa para mim. De repente o criado abre o livro dos registros antigos e abre exatamente numa seção que contava que em um determinado dia pessoas conspiravam contra o rei. E aquele Mardoqueu que estava sentado na porta ouviu a conspiração. E aquele Mardoqueu fez por onde a vida do rei ser poupada. Então quando se termina a leitura, o rei então pergunta: e o que é que se fez por Mardoqueu? E o rapaz responde: não foi feito nada. Como que não foi feito nada? Deus não é Deus que fica devendo nada a ninguém. Então o rei manda que tragam Amã. Quando Amã entra na sala do trono, convicto, decidido, vai pedir a cabeça de Mardoqueu, ele é interrompido pelo rei que diz: ô Amã, me diga uma coisa. O que é que a gente faz para honrar alguém de quem o rei se agrada? Aí Amã ficou todo oriçado, feito um pavão no meio do mato, e disse: só pode ser eu. Eu sou o vizinho da Pérsia, eu sou íntimo de Xerxes, eu tenho intimidade com ele. Quem é outra pessoa que ele gosta mais do que eu? Ninguém. Olha, rei, é o seguinte: pegue a coroa real, pegue as roupas reais, pegue o cavalo real. Olha o cabra que quer ser o rei. Pegue o cavalo real, pegue o servo mais importante do palácio, bota o homem em cima do cavalo, a coroa na cabeça dele, a roupa nele, e manda o servo sair pelas ruas de Suzã dizendo: esse é o homem de quem o rei se agrada. Muito bem, Amã, gostei da sua proposta, valeu, excelente. Pois faça o seguinte: vá lá na porta, chame Mardoqueu, bote a roupa nele, monte ele no cavalo, bote a coroa na cabeça dele, e você, Amã, vá pelas ruas da cidade dizendo para todo mundo ouvir: este é o homem de quem o rei se agrada. Não adianta fazer forca contra o povo de Deus, porque o nosso Deus não dorme nem cochila. Então você não precisa desejar o mal de ninguém, você não precisa tramar contra ninguém, você só pede a Deus que tenha misericórdia. Mas a coisa avança. Olha o que acontece no versículo 17 e 18. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força
para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre, amém. Perceba, Paulo, ele não quer o mal de absolutamente ninguém. E agora ele vai descrever de maneira grandiosa as experiências que soma na sua própria carne, como o pastor mencionou agora há pouco. Paulo diz: o Senhor me revestiu de forças, porque não é fácil ficar preso na prisão, porque não é fácil enfrentar naufrágios, porque não é fácil ser picado por víboras, porque não é fácil passar por açoites, sofrimentos e angústias. Mas o Senhor me revestiu de força. O Senhor não me poupou da guerra, mas Ele me ajudou na batalha. E Ele me ajudou para que a pregação fosse plenamente cumprida. Deus me revestiu de força não para eu ser o suprassumo do apostolado. Deus me revestiu de força não para eu ser o mais conhecido entre os homens. Deus me revestiu de força não para eu ser a pessoa mais famosa da igreja. Deus me revestiu de força para que a sua palavra fosse pregada dia e noite e dia. Para que eu cumprisse a minha missão e os gentios ouvissem o evangelho. E eu fui libertado da boca do leão. E Ele me livrou de toda obra maligna. E Ele me poupou de todas as adversidades. Paulo não está dizendo que Deus irá livrá-lo da morte mais uma vez. Mas Paulo está dizendo que Deus o levará para o reino celestial. Paulo está dizendo que Deus o conduzirá às mansões eternas. E em que Paulo se inspira para dizer isso? E em que palavras Paulo se sustenta para crer nisso? Nas verdades ditas por um outro apóstolo chamado João, que no último livro da Escritura, em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo de número 10, João diz que depois de enfrentar lutas e provações, de maneira gloriosa, didática e profunda, ele fala: seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Existe um fator determinante aqui para essa resignação no coração do apóstolo. Ele é um homem como eu e você, sofrendo como ele sofreu e nós sofremos, passando por privações como nós podemos passar. Mas ele está de maneira clara compreendendo que mesmo no interior da masmorra mais fétida de Roma, mesmo longe do olhar da igreja, mesmo separado dos companheiros do apostolado, mesmo distante de tudo e de todos, ele estava a todo momento patente aos olhos do Criador. Deus o enxergava e o via, Deus o contemplava e o assistia, e Deus dizia ao coração de Paulo, quando ele olhava para os aguilhões que lhe prendiam, quando ele olhava para as paredes úmidas que vertiam lama, quando eles viam seus algozes, Deus falava à sua alma: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sim. Mas ele vai concluir no versículo 21. Assim como ele começou, ele diz: faça o possível para vir antes do inverno. Porque não dava para viajar no inverno. As embarcações não atracavam no porto. As estradas ficavam intransitáveis. As hospedarias fechavam as suas portas. E o mundo que já era difícil ficava mais difícil ainda. E ele tem pressa. Meu irmão, o Senhor tem pressa. Muita pressa. E o que você tiver que fazer, faça antes que o inverno chegue. Faça antes que as suas forças se esvaiam de uma vez por todas. Faça antes que os recursos terminem de uma vez por todas. Faça antes que o último suspiro saia dos seus pulmões. É preciso ter pressa. E não há sentido nem razão para ficar protelando para o amanhã o que você pode fazer hoje. Dê o abraço que você tiver que dar hoje.
Peça o perdão que você tiver que pedir hoje. Ao sair por essas portas, vá até a casa que você tem que ir hoje ainda. Aceite o pedido de perdão que você nunca aceitou hoje. Rompa as cadeias de uma vez por todas. Solte de uma vez por todas o cabo e navegue confiando no Senhor. Aceite de uma vez por todas o chamado que você relutou com Ele até hoje. E faça o que você tiver que fazer, faça hoje ainda. Antes que o inverno chegue. Porque depois que ele chegar, não tem como semear no campo. Não tem como colher a lavoura. Não tem como cruzar as estradas. Não tem como pegar as embarcações. Mas Paulo vai terminar sua vida sendo decapitado, morto, longe de tudo e de todos. Ninguém ficou do lado de Paulo. Ele estava sozinho. Eu quero terminar dizendo para você uma verdade. Escute bem. Quando chegar o momento, você pode até estar cercado por pessoas. Você pode estar rodeado por amigos. Você pode ter pessoas queridas perto de você. Mas no final das contas, você estará sozinho. Será você e Deus. E não haverá oração que atrase esse dia. Não ocorrerão palavras que possam mudar o significado desse momento. E será você e Deus. E não vai ter como argumentar com Ele, deixe para amanhã, Senhor. Não. O Senhor tem todos os dias de nossa vida contado. E quando chegar aquele dia, e você estiver diante dEle, o que você ouvirá da sua gloriosa boca? Existem duas coisas que você poderá ouvir. A mais terrível de todas é: eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu visitei os campos, eu cantei nos coros, eu ajudei nas obras, eu carreguei, eu fiz isso e aquilo, eu levei tantos para a igreja. Mas ainda assim, depois de ouvir o seu argumento, ele dirá: eu não te conheço. E se isso você tiver que ouvir, quão terrível é o seu futuro. Mas existe uma outra possibilidade. A possibilidade de ouvir o que Paulo ouviu quando fechou os seus olhos para esse mundo. A possibilidade de ver o que Paulo viu enquanto sua cabeça rolava pela rua de Roma depois de ser decapitada. A sua alma abria os olhos e ele via a face do Cordeiro de Deus. E ele via o trono glorioso de Jesus Cristo, bendito, assentado à direita do Pai. Sim, os anjos celebravam e cantavam enquanto as portas eternas se abriam. E você poderá ouvir o que ele ouviu. E ele ouviu: vinde, bendito do meu Pai. Tu és meu porque eu te amei primeiro. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. E nessa vida você sofreu, nessa vida você padeceu, nessa vida teus pés foram sujos pela lama da rua, nessa vida pessoas te traíram, amigos te abandonaram, parentes te injuriaram, amarguras você traz no peito, mas todas essas coisas passaram, porque tudo se fez novo. Tu és um bendito do meu Pai. Faça isso antes que o inverno chegue. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.
Glória ao teu nome, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós nessa manhã a tua graça, Senhor. Onde houver um coração angustiado nesse momento, Senhor, onde houver uma alma aflita nesse instante, Senhor, onde houver uma raiz de amargura, uma dura cerviz, que nesta noite as cadeias venham ser quebradas, que nesta noite as barreiras venham ser rompidas, que o medo, o receio de perdoar e ser perdoado venha ser destruído, Senhor. Que a resistência de abraçar e ser abraçado venha ser desmontada, Senhor. Ó Espírito Santo, renova as nossas forças, renova as nossas vidas. Senhor, nós vamos cercar tua mesa, nós vamos comer tua carne, beber teu sangue. Senhor, perdoa a nossa culpa, perdoa a nossa transgressão, perdoa a nossa iniquidade, restaura a nossa vida, renova as nossas forças. Senhor, realinha a nossa existência, reveste-nos com o teu poder, reveste-nos com a tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Tu és ontem, hoje e será para sempre. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és o alfa e o ômega. Tu és a gloriosa estrela da manhã, o imponente sol da justiça, o príncipe inaudito da paz, o guerreiro que saiu para vencer. Recebe nosso louvor, Senhor. Recebe nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me